Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a santa paz de Deus e que em Cristo Jesus todos estejam bem, sua casa, sua família e todos os seus. Que na tarde deste dia o Senhor venha ministrar ao coração de cada um dos que assistirem esse vídeo acerca da palavra que há de ser lida e direcionada pelo Santo Espírito de Deus, já tem sido há alguns dias. E hoje nós estamos aqui tão somente para cumprir a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor tem trazido ao meu coração uma palavra acerca de situações que têm acontecido por esses últimos dias. Eu acredito que não só comigo, mas com todos aqueles que se dispõem a servir a Deus. Aqueles que se permitem ser instrumentos na mão do Senhor, né? Então eu queria estar ministrando essa palavra para que o próprio Deus venha fazer com que ela entre no coração de cada pessoa. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, eu não sei quantas pessoas vão assistir e se vão assistir. Mas o que importa é que a vontade de Deus está sendo cumprida. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus, é isso mesmo que Ele faz. Amém? Glória a Deus. A palavra se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Amém? E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e de obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebelde. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra vem bem de encontro com aquilo que eu disse logo no começo do vídeo, que o Senhor tem feito com que a gente viva e contemple situações desse tipo. Todos aqueles que se dispõem a servir a Deus e fazer a vontade de Deus nessa terra não são vistos com bons olhos. Não são. Mesmo dentre aqueles que se dizem ser servos de Deus, servir a Deus. Aqui Deus já estava alertando Ezequiel, chamou ele para ele se posicionar, para ele ficar em pé, porque Deus queria falar com ele naquele momento. Porque uma missão estava sendo dada para ele. E Deus já estava alertando ele: eu vou te mandar no meio da nação de Israel. Quem é a nação de Israel? É o povo de Deus. Eu vou te mandar lá no meio do meu povo. E eles são duros. Eles são rebeldes. Eles não vão se curvar com facilidade. Eles são obstinados. Eles são desobedientes. E você vai ser visto com maus olhos. Mas mesmo sendo visto com maus olhos, me obedeça. Faça o que eu te mandar. Goste eles ou não. Ouça eles ou não. Esperneie eles ou não. Aceitem eles ou não. Deus já estava alertando Ezequiel
Estava falando para ele: eu vou levar você no meio de um povo que me conhece, mas que só aceitam aquilo que eles acham conveniente. Eles não aceitam tudo. Eles aceitam o que é conveniente para eles. E infelizmente, irmãos, isso acontece desde lá do começo e continua acontecendo, só que tem piorado nesses últimos tempos. Porque o Senhor, Ele usa dos profetas dele ainda no dia de hoje para estar chamando a atenção do povo, para estar cumprindo a palavra dele nessa terra. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Antes, Deus se agrada que ele se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para ele. Mas, infelizmente, irmãos, não são os ímpios que estão sendo problema nos dias de hoje. O que está sendo problema nos dias de hoje são aqueles que estão dentro da casa de Deus, se dizendo servos de Deus, e se comportando como filhos bastardos e rebeldes, não aceitam a repreensão vinda do próprio Deus. E não é por mal que Deus faz isso, porque a palavra de Deus vem nos dizer que Deus, ele exorta, açoita e castiga todos aqueles quanto ele ama. Deus não faz por mal, Deus faz por amor. E se Deus chama a atenção daqueles que se dizem filhos, é porque eles não estão sendo filhos. Eles não estão agindo como filhos. Eles estão agindo como bastardos, onde fala em Hebreus 12. Hebreus 12 fala que se você aceita a repreensão do Pai, que vem do céu, você é filho. Mas se você está sem repreensão, você não é filho, você é bastardo. É claro que quando a gente é repreendido por Deus, achando estar andando no caminho certo, mas não estando, porque senão Deus não ia chamar atenção, a gente, claro, vai ficar triste de início. Poxa vida, mas eu tô sendo repreendido por Deus. Eu tô procurando andar direito. Justamente por isso, porque você tá procurando andar direito, Deus tá te chamando a atenção para aquilo que não tá direito na sua vida, daquilo que não tá agradando a Ele, para que você se converta, para que você se conserte, para que você se arrependa. É justamente por isso que Deus está chamando a atenção. Deus não está chamando a atenção porque, ai, olha, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é bonzinho. É claro, o próprio Cristo falou isso. Quando aquele menino rico, o rapazinho rico, chegou até ele, bom mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Ele olha para o menino e fala para ele: por que me chamas bom? Bom é só Deus. Essa é a resposta de Cristo para ele. A palavra de Deus vem nos garantir que Deus, ele é amor, com certeza. Mas também que ele é justiça, que ele é zeloso e que ele é fogo consumidor. Irmãos, nós temos vivido nos dias de hoje. Isso não é exclusividade, isso já vem vindo desde aquela época lá atrás. Pessoas mimadas, assim como eu já fui, manhosas, que gostam de receber as coisas boas, que gostam de receber palavras boas, que gostam de receber o bem de Deus, né? Mas quando Deus chama a atenção, quando Deus repreende, quando Deus exorta, faz birra. Julga quem está entregando a profecia. Não julga a profecia. Não vai botar o seu joelho no chão e orar e perguntar para Deus: Deus, aonde eu estou errando? Me ajuda a melhorar, porque sozinho eu não consigo.
Me mostra onde eu estou errando. Fala para mim se isso que eu recebi veio de ti ou não, ou se foi da carne. Irmãos, nós temos que aprender, como Jó disse para a esposa dele, lá no capítulo 2 de Jó, no versículo 10, eu vou abrir lá, porque é bom a gente ler, para que as pessoas vejam que tá lá na palavra, né? O versículo 10, aqui ó, no versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. No versículo 10, Jó diz assim: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. O que é que Jó estava querendo dizer aqui para a esposa dele? Nós temos recebido bens materiais, nós temos recebido uma família abençoada, nós temos recebido tudo de bom, o que o próprio Deus tem para nos dar. Honra diante dos homens, honra diante do próprio Deus. E quando Deus começa a descer a mão sobre nós para nos provar, isso são minhas palavras, você não vai aceitar? O que Jó estava querendo dizer? Tudo foi ele quem deu. Se ele quiser, ele vai pegar tudo de volta. Mas é para a glória dele. E Deus, ele não tira nada de nós se ele não tiver algo melhor para colocar no lugar. A palavra de Deus, ela vem dizer para nós que se, isso em Lucas 10, 16, quando Jesus enviou os discípulos: aquele que vos recebe, recebe a mim. E aquele que não recebe a vocês, não recebe a mim. E quem não recebe a mim, rejeita aquele que me enviou. Quer dizer, quando Deus vem entregando algo para mim através de um profeta, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai abrir porta, Deus vai fazer o extraordinário na tua vida, Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai fazer, vai cumprir o desejo do teu coração. Eu choro, eu abraço, eu digo que Deus é bom, e isso Ele é mesmo, e sempre será, porque a palavra fala que nele não há mudança e nem sombra de variação. Eu saio contando para todo mundo. Agora, quando Deus me exorta, quando Deus me chama a atenção para que eu pare de fazer aquilo que não tem agradado a Ele, eu digo que não é de Deus. Eu digo que eu não vou aceitar isso, porque você não está falando aquilo que vem de Deus. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar quem está entregando, mas sim para a gente colocar à prova a profecia. Eu tenho que me analisar, eu tenho que olhar para dentro de mim, não com falsidade, mas com verdade, porque eu posso esconder tudo de diante dos homens, mas de mim mesmo eu não escondo nada. Aquilo que eu tenho praticado em oculto, com certeza vai vir à luz. E se eu tô dentro da igreja dizendo que sirvo a Deus, Deus vai deixar você do jeito que você tá?
Vai ficar te abençoando até quando? Se você está andando de maneira errada, dando mau testemunho por todos os lugares, só sendo crente dentro da casa de Deus, dentro da igreja, para os irmãos ver. Mas dentro da tua casa, dentro da minha casa, eu não tenho feito o papel de mulher e de homem de Deus? É isso? E Deus é um Deus injusto agora? Que vai deixar de abençoar o seu povo que tem buscado andar direito para abençoar alguém que está em rebeldia, que não quer aceitar nem a correção do Pai? Eu não consigo entender isso, de verdade. De verdade, irmãos. Deus já mandou profeta na minha casa para falar para mim que eu deveria deixar o meu marido ser tratado por Deus. Parar de pegar no pé dele. Parar de cobrar ele. E ser a mulher de Deus que eu dizia ser. E a palavra de Deus, de Hebreus 12, se cumpriu na minha vida. Foi justo nesse dia que Deus me deu essa palavra. Porque nem na igreja eu quis ir naquele dia. Faz anos isso. Eu nem quis ir na igreja aquele dia. Eu falei pro meu marido, pode ir que eu vou ficar em casa. Eu fiquei em casa, mas eu fui botar o joelho no chão. Eu não briguei com o profeta, eu não xinguei o profeta, eu não grudei o profeta, eu não fiz nada disso. Eu simplesmente recebi a profecia e fui botar meu joelho no chão para orar. A Bíblia estava fechada em cima da cadeira. Sabe em que palavra a Bíblia abriu sozinha? Hebreus 12. Meu filho, não desmaie quando por Deus for repreendido. Aí logo nos próximos versículos Deus já vem falando. Se você aceita a minha repreensão, você é meu filho. Agora se você está sem repreensão, você rejeita a repreensão que vem do céu, você é bastardo. E aí? Você quer ser filho? Quer se consertar? Quer andar direito nos caminhos de Deus? Quer obedecer? Quer ser um marido segundo a vontade de Deus? Uma esposa segundo a vontade de Deus? Um filho segundo a vontade de Deus? Ou você quer ser um bastardo? Quer fingir que serve a Deus e na verdade não serve? Quer viver de aparência? Só que lá naquele grande dia não vai ter aparência que te esconda dos olhos de Deus, do julgamento do Senhor Jesus. Porque lá vão ser julgadas todas as obras, quer seja boa, quer sejam más. E aí alguém pode dizer, mas eu não vou ser julgado por obras. É uma junção de todas as coisas. As obras, a fé e tudo mais. Irmãos, não é fácil. Não é fácil servir a Deus, sabe? Mas é gratificante. Porque se Deus tá te chamando a atenção, tá te repreendendo, é porque Deus tá dando a oportunidade de você melhorar. De você deixar o Espírito Santo te transformar. Para que você sirva a Deus não por aparência, mas verdadeiramente, com sinceridade. Dói, mas é gratificante. E sabe o que é triste? O que é mais triste que tem acontecido muito nesses últimos dias? Porque são dias ruins, não são dias maus ainda. Os dias maus não chegaram ainda. O que está sendo triste é que a palavra de Deus, aonde Jesus fala em João 3, lá no versículo 19, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. O que ele estava dizendo? Eu vim para salvar o povo. Mas o povo está amando mais as coisas do diabo e o mundo do que a mim e as coisas que são eternas. Deus
Ele envia os teus para falar com as pessoas. Mas as pessoas têm rejeitado, porque não querem conserto. Hoje nós vemos que o povo tem amado viver as coisas erradas, tem amado viver no pecado. É claro que santo ninguém é. Todos nós somos pecadores, mas o que diferencia é eu deixar o pecado e não voltar a repeti-lo novamente. É eu me arrepender. É eu saber que eu tenho um Deus lá no céu, que se eu me arrepender, se eu me prostrar diante dele, ele vai falar: filho, eu te perdoo. Eu te perdoo, vai e não peques mais. Não comete o mesmo erro novamente, porque você já sabe que é errado. Mas hoje, se Deus mandar falar isso para alguém, e ele tem mandado, as pessoas falam: você tá falando da carne. Viram as costas e te deixam falando sozinho. Mas eles não entendem é que se eles rejeitarem aquele que Deus, que Jesus enviou para falar, eles estão rejeitando Jesus e estão rejeitando o próprio Deus. Mas ainda assim, Deus acaba tendo misericórdia e tenta muitas outras vezes, porque Ele é um Pai amoroso. Deus vai dando oportunidade todos os dias. A palavra de Deus fala pra gente que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, Deus dá uma nova oportunidade para todos nós. O que diferencia é se eu aceito ou não. E o que diferencia é até quando. Porque o povo tem mania de falar: Deus é infinito em misericórdia. Não, Deus não é infinito em misericórdia. A palavra de Deus diz que Ele é grande em misericórdia. Mas vai chegar um momento em que essa misericórdia vai acabar na vida de alguém. Porque tem algumas pessoas que Deus tem pressa em que ela obedeça, mas não quer obedecer. E Deus chama a atenção 1, 2, 3, na terceira Deus fala: eu não te quero mais. E aí não adianta mais correr atrás. Porque se Deus te rejeitar, é só Ele mesmo que pode mudar essa situação. Você não tem poder para isso. Não tem. Mas irmã, Deus muda de ideia. Eu vi na palavra realmente Deus mudando de ideia com relação ao rei Ezequias. Deus falou para ele: conserta a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas ele chorou, orou, lembrou Deus. Deus, lembra da minha fidelidade diante de ti, lembra do que eu tenho feito, lembra de como eu fiz isso, lembra de como eu te servi. E ainda antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus disse a ele: eu ouvi a tua oração e recolhi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Mas isso é decisão de Deus. Sabe, irmãos, nós temos vivido num tempo em que as pessoas invertem as propriedades da palavra, o entendimento da palavra, para benefício próprio. Mas a palavra de Deus ninguém muda. A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. E cabe a nós querer obedecer ou não, querer aceitar a repreensão de Deus ou falar para Deus: eu faço melhor do que o Senhor, eu não vou aceitar a tua repreensão.
Eu não quero saber que o Senhor mande o fulaninho falar comigo. Eu não quero que o Senhor mande a ciclaninha falar comigo, não. Eu quero que o Senhor fale comigo. E Deus está mandando um, está mandando o outro, está mandando o outro. E você rejeitando, querendo que Deus desça na terra e fale com você. Pois eu te digo uma coisa. Se você continuar sendo rebelde, Deus vai deixar de falar com você. Aqui na palavra Deus falou para Ezequiel: eu vou mandar você, goste eles ou não. Eu vou falar através de você, queira eles ou não. Ouça eles ou não, porque eles são duros de coração. Eles são obstinados, eles não se encurvam, não se inclinam, não se arrependem e ainda dizem que me conhece. Mas disse para o profeta: fala o que eu colocar na tua boca, não é para falar o que eles querem ouvir, não. E por esses dias, eu saí de casa para ir na feira, encontrar a minha mãe, a minha irmã e os meus sobrinhos. E eu tinha aberto um propósito com Deus. E o Senhor, enquanto eu estava lá na feira, eu não estava fazendo nada, eu estava lá com a minha irmã. Mandou uma serva dele lá para falar comigo. E eu nem esperava. Mas foi a coisa mais linda da minha vida. Porque um dia Deus falou para mim que me levantaria por atalaia e que era para eu obedecer. E naquele dia em que eu estava ali na feira, aquela serva de Deus passou pelo meio da praça 500 anos marchando e veio diretamente até mim. Eu estava comprando um caldo de cana com a minha irmã mais velha, com a Juliana, e Deus usou essa serva para falar para mim que eu era escolhida desde o ventre e que Deus colocaria palavras na minha boca e que não era para eu temer, que era para eu falar o que Ele mandasse e que Ele faria chegar até mim pessoas que Ele queria que eu entregasse algo, mas era para eu falar o que Ele mandasse e não o que eles queriam ouvir. Eu acredito que por esses dias realmente tem acontecido isso. Eu mudei aqui, irmãos, por causa do sol. Tem acontecido isso, irmãos. E não tem sido fácil. E por que eu digo que não tem sido fácil? Porque o Senhor tem usado essa pequenininha aqui, depois de muito ser repreendida, para repreender, para que as pessoas venham se consertar, para que as pessoas venham servir a Ele de verdade, não com aparência, fingindo ser. Porque de nada adianta eu ficar cantando, sendo que aquilo está sendo só da boca para fora, como Deus fala através do profeta Jeremias. Deus diz assim: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Irmãos, Deus, Ele só repreende aqueles que Ele quer compromisso. Aqueles que Ele quer conserto, para usar, para marchar, para levar a palavra dEle nessa terra. Todas as vezes que eu fui repreendida por Deus, doeu. Doeu. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Chorei muito. E hoje eu aprendi. E tenho aprendido, porque a gente nunca vai aprender tudo. Tenho aprendido a não fazer a vontade dos homens e das pessoas. Tenho buscado fazer a vontade de Deus. E tudo que tem sido falado no vídeo, ministrado nos vídeos, são coisas que nós vivemos. Posso dizer que mesmo que pequenininha, eu tenho bagagem sim. Vivi minhas experiências duras e doídas e experiências que se eu for parar para contar e um dia Deus há de preparar que eu conte, eu ainda choro. Porque eu sinto
ainda. Não por mágoa, mas porque foram experiências doloridas. Mas eu não quero prolongar muito esse vídeo, que já durou aí meia hora, misericórdia. Mas, irmãos, se prostrem diante de Deus. Busquem Deus. Não julgue as pessoas. Não julgue. Porque aquele que é enviado por Deus para ser instrumento de Deus, escolhido por Deus para ser instrumento de Deus nessa terra, quando Deus dá o que há de ser entregue para essa pessoa, e esse profeta vai e entrega, faz a parte que Deus deu para ele de fazer. E nós, muitas vezes por ignorância ou por manha de achar que Deus só entrega coisinha boa, que Deus não repreende, por eu me julgar serva de Deus, por eu me julgar crente, por eu me julgar cristã, eu não acho que eu preciso me consertar. Se eu não aceitar e julgar aquela pessoa que está vindo entregar, eu posso estar julgando o Espírito Santo. E se eu blasfemar contra o Espírito Santo, eu não vou ter perdão. A própria palavra de Deus diz isso, irmãos. É a palavra de Deus que diz isso. Ao invés de julgar o profeta, julgue a profecia. Ou se coloque de joelho, peça para Deus te mostrar o que você tem feito de errado. Deus mandou entregar algo uma vez, irmãos, que eu fiquei por alguns dias pedindo confirmação para Deus. Senhor, mas é isso? Senhor, tem certeza, Senhor? Confirma. E a confirmação de Deus veio através de uma pessoa que eu nunca vi na vida. E a pessoa disse que se eu não entregasse, não era nem para o meu marido orar por mim, porque o Espírito de Deus ia me cobrar. E se o meu marido orasse por mim, ele ia pegar o jugo também. E na mesma hora não, no dia seguinte, eu fui fazer a parte a qual Deus tinha me mandado fazer. Não é brincadeira entregar algo de Deus. Por mais que seja difícil, por mais que seja duro, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus não vai se arrepender nunca. Porque o próprio Deus é quem justifica. O próprio Deus é quem conduz. O próprio Deus é quem guia na face dessa terra. Por isso Deus fala para o profeta Ezequiel: não se importe com o que eles vão falar. Me obedece. Não seja rebelde como eles. Porque Deus sabia que muitos iriam espernear, muitos iriam rejeitar, muitos não iriam aceitar. Mas a obra de Deus estava sendo feita. Ouçam eles ou não, fale o que eu mandar. E essa é a palavra de Deus para essa tarde. Não seja um servo mimado. Não seja uma pessoa manhosa que só aceita as coisas aparentemente boas. Porque o que é bom para nós é aquilo que nos faz andar direito no caminho de Deus. O que é bom para nós é aquilo que nos chama a atenção, que confronta aquilo que nós temos feito de errado, que nos faz ser servo e serva de Deus de verdade. Não só com aparência, mas na conduta, no meio dos seus ou no meio de estranhos. Vão ver a luz de Cristo na sua vida. Você vai exalar o bom perfume de Cristo. A obediência é tudo para Deus. A obediência atrai a presença de Deus. E eu aprendi com o meu pastor aqui na terra, que a obediência faz Deus se levantar do trono. Meu pastor
Pastor Hélio de Lima, Hélio Aparecido de Lima. É uma bênção de Deus nessa terra. Ele e a esposa, missionária Ana Paula, e a filhinha Sarinha. São pessoas que a gente ama demais. Demais mesmo. Porque eu aprendi a servir a Deus com temor e tremor através deles, que são instrumentos de Deus nessa terra. E eu louvo a Deus pela vida deles. Porque senão eu não teria aprendido a servir a Deus de verdade. E não foi hoje, faz muitos anos. Irmãos, vamos buscar obedecer ao Senhor. Vamos buscar fazer a vontade de Deus. Porque não há nada mais gratificante do que ser reconhecido lá no céu. E até aqui na terra. Porque quando a gente busca honrar a Deus, independente do ambiente, independente do que as pessoas falem e julguem, nós somos reconhecidos também aqui na terra, por Deus e por aqueles que veem em nós o brilho de Deus. Honre a Deus onde você for. Não faça as coisas de Deus de qualquer jeito, porque Deus não te abençoa de qualquer jeito. Quando Deus vai fazer algo por alguém, Deus faz o melhor, assim como Ele fez quando entregou o Filho dele na cruz. Foi o melhor de Deus para nós. Então não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Se for para adorar, adore com a tua alma. Se for para pregar, pregue na direção do Espírito Santo. Não fale o que as pessoas querem ouvir. Não faça a vontade do homem, porque quem faz a vontade do homem é porque não está na direção de Deus. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus por essa palavra, por essa direção, por essa ministração. Eu quero agradecer por tudo. Pela vida, pelo esposo, pela minha parentela. Quero agradecer a Deus por essa casinha que não é minha e nem do meu marido, mas é uma preparação de Deus. Porque Deus leva os servos dele aonde tem obra para ser feita e nós ficamos até quando Deus quiser. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos. E quero pedir a Deus que abençoe essa semana na vida de todos vocês, essa semana que se inicia, que essa semana venha a ser regada de bênçãos espirituais sobre a sua vida. Que Deus venha a produzir na vida de todos nós frutos dignos de arrependimento, como João Batista dizia, pregava. João Batista dizia: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, é isso que leva a gente para o céu. É se arrepender, é ser humilde, é reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Deixa Deus te usar, deixa Deus te transformar. Aceite a repreensão de Deus, porque ela faz chorar de início. Mas quando tudo isso passar e você vê que você realmente estava errada e que a repreensão de Deus não foi em vão, e a luz de Deus começar a brilhar na tua vida, você vai ver como foi maravilhoso ser repreendido por esse Deus tão amoroso, tão justo, tão zeloso, que nos ama com um amor incondicional. O amor de Deus, como a própria palavra diz, é um amor que constrange. É um amor que nos deixa constrangido de tão grande que Ele é. Glorifique a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E faça a vontade dEle nessa terra. Meu Pai, eu te dou graças por tudo. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença, porque eu te sinto aqui. Obrigado, Espírito Santo.
E obrigada, Senhor Jesus, porque senti que eu jamais seria alguma coisa nessa terra. É a tua presença que nos faz ser algo. Agradeça a Deus todos os dias. Ame a Deus todos os dias. Louve a Deus todos os dias. Porque Ele é digno. Nós não. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua família. E que as bênçãos de Deus venham sobre a vida de cada um dos que assistirem esse vídeo. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar essa palavra no coração de cada um. E eu creio que mais dia, menos dia, eu hei de ouvir testemunhos. Em nome de Jesus, a paz de Deus a todos.